Olá, seja muito bem-vindo ao Perfil Musical de hoje. Neste programa vou conversar com um pastor, mas não apenas pastor, ele também é músico. Ele vai tocar esse instrumento que eu não sei o nome, vai tocar violino, esse aqui eu conheço, vai tocar flauta doce e vai tocar até serrote. Você já viu alguém tocando serrote? Ele vai tocar aqui. Um grande músico. Ele também tem facilidade para conversar com adolescentes, com jovens, falar sobre os problemas que essa geração enfrenta, porque pelo menos há 15 anos ele trabalha como educador. No programa de hoje você vai conhecê-lo um pouco mais. Ele também é apresentador do programa Comportamento aqui da Novo Tempo. A partir de agora no Perfil Musical, pastor e músico Wesley Zukovski. Pastor Wesley Zukovski, professor Wesley Zukovski, é bom tê-lo aqui no Perfil Musical. Já nos acostumamos a vê-lo no programa Comportamento aqui da TV Novo Tempo e agora vamos conhecê-lo como músico, né? Um privilégio muito grande encontrar um ex-aluno meu, né? Saber que você esteve na minha sala de aula, é verdade, ouvindo as minhas aulas. É verdade. E eu acho que devo ter contribuído para preparar uma pessoa tão importante dentro do cenário da TV Adventista. Aí. Olha, importante não sei, mas que contribuiu bastante. Obrigado. Tenho certeza disso, viu? Professor Wesley. É natural de onde, professor? Sou natural de Joaçaba, Santa Catarina. Santa Catarina. Viveu lá até aqui quantos anos? Até os 14 anos. Até os 14 anos. Aos 14 eu fui para o internato adventista, fazer o segundo e terceiro ano do ensino médio, depois para o seminário em São Paulo. E retornava no período de férias para ajudar o pai nas lides da agricultura. Lavoura? Lavoura. Lavoura de quê? Naquele tempo se plantava muito soja, um pouco de milho, um pouco de arroz, um pouco de feijão. Essas eram as culturas que meu pai desenvolvia na época, né? Eu sei que os pais são vivos, eu vou começar já a mostrar os depoimentos que temos que mostrar nesse programa, que temos muitos assuntos a tratar. E o primeiro deles é esse aí. Brincalhão. Ele sempre foi muito dedicado, assim, muito estudioso, se bem que ele às vezes não gostava muito de estudar, mas ele sempre foi muito inteligente, aprendia com facilidade, né? Então ele ia sempre muito bem nos estudos. A paixão dele sempre foi o violino, né? Não sei se porque tinha um bisavô que era violinista e acho que ele se inspirou nele, né? Bom, nas férias ele sempre ajudava o pai na roça, né? Mas como ele estudava violino no IAE, o professor dele proibiu de ele fazer serviços pesados, né? Aí ele vinha para casa e ele dizia assim, eu vou provar para o professor que um trabalhador pode também ser um violinista. Wesley, nós te amamos muito, sabemos que você sempre foi muito dedicado, foi um pai também exemplar. E graças a Deus uma esposa também dedicada e fiel. 3 filhos, né? Também maravilhosos, o Jonatas, a Alice, a Deise. E a gente ama muito vocês todos, especialmente você. Beijos da tua mãe. Dona Dulce. Essa mulher fez muita diferença, viu? Meus pais, eles têm um papel fundamental na minha formação, na minha vida. E eu dou graças a Deus pela mãe que eu tive, porque ela era muito amorosa, mas era muito firme. Ela me obrigou a estudar piano aos 6 anos de idade. E assim foi que eu comecei a me envolver um pouco com a música, porque na minha casa as coisas tinham que acontecer dentro de um programa bem disciplinado, né, com compromissos a serem cumpridos. E se não fosse assim, talvez hoje eu não teria desenvolvido um pouco essa parte da música, que eu acho que tenho contribuído muito nas igrejas onde eu tenho passado. Mas a tua família musical, de onde veio essa veia da música? O meu bisavô, que a minha mãe menciona, meu bisavô, quando jovem, queria muito tocar violino e ele não tinha, e ele nunca teve um professor. Mas um dia, ele andando a cavalo numa estrada no interior, ele viu um bêbado com um violino na mão. Ele trocou o cavalo
pelo violino, e era um violino muito ruim, mas ali ele começou. Ele estudou sozinho a vida inteira. Quando eu o conheci, naturalmente ele já era velho, mas ainda viveu muito tempo, e ele morava perto da minha casa. Muitas horas da minha infância, cada dia eu ouvia o meu bisavô estudando violino, e aquele som foi se tornando cada vez mais familiar. Quando eu tinha 10 anos de idade, um violinista foi tocar violino na minha igreja, que se chama Arthur Ruff. Ele mora na região de Campinas. E aí, quando eu vi aquele jovem tocando de um jeito diferente do meu bisavô, muito mais bonito, com mais técnica, aí eu me empolguei e decidi que eu ia estudar violino. Aí estudei piano ainda até os 12, mas aos 10 eu comecei o violino, depois me dediquei ao violino. E como já estudo violino hoje há 36 anos, né? Você é irmão do pastor Dolcídio Zukovski também. Talvez alguns não saibam, mas ele é um grande pianista, né? Então, ele também foi obrigado a estudar piano. Os dois. E ele continuou no a piano. Dona Doce pegava firme, né? Ela tinha horário, tinha que ir para a aula, e a gente ia meio forçado, mas ia. Né? E foi muito bom. Bom, você falou da tua mãe, mas tem o teu pai também. Vamos ouvi-lo? Seu Udo. E desde pequeno, ele foi amigo de música, né? Até hoje continua sendo, para mim é um ótimo músico, né? E depois, quando ele estava fazendo a aula de música, né? Aí ele fez o curso aqui em Joaçaba, os primários, né? Depois que se formou, eu queria que ele estudasse como dentista, mas ele achou que não era bom mexer na boca do povo, né? Foi o Wesley e o Woody, os dois, que mais me ajudaram na lavoura, né? Nós plantávamos soja e naquele tempo a limpa não era com herbicidas, era tudo na enxadinha. Então eles me ajudaram muito a capinar soja. Até um dia deu um incidente, nós comemos uns bolinhos a meio-dia e estava meio estragado. E fomos para a roça, começou a se sentirem mal, né? E queria ir para casa. Eu não queria largar eles, né? E como havia bastante um mato lá, que eu não me lembro agora o que foi, e eu sabia que aquilo era muito bom para o fígado, o estômago. Aí eu comecei a comer daquele mato também, e mandei eles comer, eles foram comendo e o tempo foi passando e esqueceram do problema, passamos o dia inteiro trabalhando na enxada, né? Wesley, para você, muita saudade e desejo que você vá bem no teu trabalho e nós temos muita afeição por ti. Um abraço de mim e da tua mãe e que Deus vos abençoe, né? Precisando aí, você... Quantos anos, seu Udo? Meu pai hoje tem 75 anos. Em 1º de outubro vai fazer 76. E estava na lavoura ali, né? E até hoje, de domingo a sexta-feira, ele trabalha no pesado, né? Para ele não tem aposentadoria, né? Enquanto ele se sente forte. E eu até fico com vergonha, ele tem muito mais força que eu. Apesar de menor que eu e mais magro que eu, é mesmo. Tem que levantar algum peso, é com ele, né? Eu admiro muito o meu pai desde que eu era criança. Não era homem de muitas palavras, ele falava apenas quando tinha que falar alguma coisa, e quando abria a boca para falar, falava só aquilo que era importante. Mas a influência e o exemplo dele foram muito fortes para a gente. Quantos irmãos? Nós somos em 4 irmãos. 4 irmãos. Isso. Tem umas fotos aí, queria que você contextualize. Isso aí deve ter sido a audição de piano no Clube 10 de Maio, lá em Joaçaba. Eu devia ter uns 8, 9 anos de idade, imagino eu. Essa aí você tinha... Aí agora é uma boa pergunta. Quem é? Devia ter uns 4 anos. A direita sou eu. A direita é você. Isso, a esquerda é o Dolci. O Dolci, pastor Dolci. A gente, na época, era confundido como se fôssemos gêmeos, né? Muitos achavam que a gente era gêmeos.
Mas o tempo se encarregou de mostrar As diferenças. quanto ele é mais feio do que eu, né? Próxima. Olha aí, são os dois de novo ali? Aí O são Dolci os dois, o à Dolci à esquerda, aí ao meio a minha irmã, a Lilian, e eu posso dizer que ajudei a cuidar dessa minha irmã por muito tempo. Eu que lá trocava fralda, fazia mamadeira, minha mãe trabalhava o dia inteiro fora e eu ficava em casa um tempo e cuidava dela. Foi um grande aprendizado, por isso que eu sou apaixonado por educação. Porque desde que eu era adolescente, eu já ajudava a criar os irmãos menores. E onde você trabalha hoje, na área de educação, né? Hoje eu não tenho 2 irmãozinhos, hoje eu tenho 500 para cuidar. Né? 500 filhos. Próxima, tem mais uma foto aí. Olha só, aí o serrote começou cedo, hein, pastor? Serrote eu comecei a dedicar um pouquinho aos 14 anos, né? Nesse período eu devia estar com 21, 22, eu era pastor recém-formado. Ah, já era pastor aí. Isso, já era pastor. Eu me tornei pastor quando nem barba eu tinha. Eu com 21 anos eu não tinha barba ainda. Mas eu já tinha me formado em teologia, tive a oportunidade de ser pastor e já comecei a trabalhar no ministério nessa idade. Pastor, continua olhando aí para a tela. Tem mais um depoimento? O que eu mais admiro nele é a amizade dele, por ele ter um carisma tão grande que todo mundo se dá bem com ele. Todo mundo gosta dele e isso eu admiro muito nele, acho muito legal. Que ele é uma pessoa muito cristã, sempre foi muito dedicado à igreja e a Deus, e isso eu acho muito interessante, muito importante nele. Acho ele um ótimo pai, um ótimo tio. As minhas filhas, os meus filhos gostam muito dele, sempre gostaram. E eu acho muito legal essa parte da família dele também, que ele dá uma importância muito grande para a família. Wesley, eu te admiro muito, acho você um ótimo irmão, sempre gostei muito de você, quero que você seja muito feliz, assim como você diz para todo mundo, seja feliz. Gosto muito de você, um abração. Você é muito especial pra gente, tio. Espero que você leve muitas pessoas a conhecerem a Jesus. A gente te ama muito, saudades. Beijos, tchau. Tchau. São as minhas sobrinhas do coração, né? Qual o nome delas? A Luana, que é a maior, e a Thaís, que é a menorzinha ali. A menorzinha, né? Eles têm um irmãozinho também, que é bebê, que é o mais novinho. Teu professor falou que não era para pegar na enxada. Violinista não poderia... Como é que foi isso? Quando eu cheguei no IAE, hoje o NASP Campus 1, foi quando eu tive o privilégio de conhecer o professor Jean Reis. E graças a ele, até tenho que falar isso de público, graças a ele, eu pude tornar o meu violino aceitável ao público. Porque até essa idade, aos 18 anos, eu estudava violino igual um condenado e tocava muito mal. Porque a minha técnica era muito ruim. Eu nunca tive um professor que ensinou uma técnica adequada para o instrumento. E o Jean Reis, ele teve que modificar toda a minha estrutura de mão do arco, mão do violino e estudar muita técnica. Então, graças a ele, eu consegui tornar o violino uma condição que as pessoas ouçam e a maioria goste. Agora, quando chegou no final do ano, ele perguntou para mim, o que você vai fazer nas férias? Eu disse, nas férias de verão, eu trabalho na roça, nas férias de julho que eu vou para a comportagem. Ele falou assim, você não pode trabalhar na roça, porque o trabalho da agricultura deixa as mãos calosas e grosseiras, e você não vai conseguir ter qualidade no violino com o trabalho da roça. E eu fiquei quieto, eu pensei assim, eu jamais vou chegar para o meu pai e dizer assim, não posso trabalhar na roça. Na minha mentalidade não tinha como encaixar essa situação. E foi que eu decidi, a partir daquela ocasião, todos os dias eu acordava das 5, e estudava das 5 até as 7 horas da manhã, e depois a gente ia para o trabalho da agricultura. Quando eu voltei daquelas primeiras férias, eu estava estudando no conservatório, lá no NASP Campus 1, e o professor Gé vinha passando no corredor, ouviu, entrou e falou, nossa, como você está tocando melhor, rapaz, você melhorou muito. Aí ele falou assim, você trabalhou na roça? Eu falei, eu trabalhei, mas todo dia eu estudava das 5 às 7 da manhã.
Seja muito bem-vindo ao segundo bloco do Perfil Musical. Hoje conversando com o pastor, com o músico, com o educador, pastor Wesley Zukovski. É um prazer tê-lo aqui. Temos vários instrumentos, daqui a pouquinho ele vai nos apresentar esses instrumentos. Só conheço aqui o serrote e o violino. Daqui a pouquinho você vai nos mostrar aqui esses instrumentos. Porque antes, eu quero que você assista mais esse depoimento. Na verdade ele até brinca por aí dizendo que ele é 11 mais novo do que eu, né? E porque ele parece bem mais novo, apesar de a gente só tem 11, mas é 11 meses de diferença, né? Nós temos 2 semanas no ano que a gente tem a mesma idade. Então na infância, é óbvio, os brinquedos eram os mesmos, as roupas eram as mesmas, uma emprestava para o outro, o que servia para um servia para outro, né? O tempo todo estávamos juntos. E por estar o tempo todo juntos, a gente se dava bem algumas vezes, outras vezes se dava mal, né? Outras vezes brigava, outras vezes discutia. Mas eu me lembro que eu tinha uma preocupação uma vez. Alguém me falou assim que a gente, para ficar vivo, tinha que ficar respirando. E eu lembro, bem pequeno, que eu acordava à noite e eu ia lá ver se ele estava respirando. Porque eu ficava preocupado. Acho que ele não está respirando, deve estar, acho que morreu. Chegava lá, encostava lá e via que ele estava respirando. Então está respirando. E voltava a dormir de novo. Né? O meu irmão, ele é bastante ativo. Ele não gosta de ficar parado. Ele ficar parado tem que estar inventando uma coisa. Né? Ele gosta de descobrir coisas novas, de inventar coisas. Né? Gosta de liderar. Para ele é uma coisa que traz prazer de pegar alguma coisa que às vezes não está funcionando, fazer funcionar. Né? Mesmo no carro, não está funcionando, fazer o motor pegar e fazer funcionar, adaptar alguma coisa do motor, mas no trabalho também. Então tem uma área lá do colégio que não está funcionando e tal, ele quer fazer o negócio crescer e desenvolver. Bom, quero falar para você, meu irmão, você é mais alto que eu, entendeu? Você subiu a alturas mais altas do que eu, mas na verdade eu tenho um orgulho tremendo de você. A gente fica longe o tempo inteiro e temos só uma semana no ano que a gente fica junto. O Brasil inteiro admira você pelo seu jeito de ser, pelos seus conselhos lá no programa Comportamento. E muita gente admira também porque você não é como eu, que só toca piano, né? Você toca violino, toca gaita, toca flauta, toca tudo quanto é instrumento e isso realmente chama atenção. Mas o mais importante que eu vejo em você é o seu cristianismo prático. E as pessoas veem isso em você, e eu sei isso de você. Que você procura seguir a Jesus, é fiel a Jesus, segue a Ele com todo o seu coração e isso transparece nos seus atos, nas suas decisões. E que Deus te abençoe cada vez mais para fazer cada vez ainda grandes obras de salvar pessoas para Jesus. Esse é o meu irmão. Pastor Dolci. São bem próximos, então, 11 meses de diferença. 11 meses. Tocaram muito, então. Muito. Ele ficou no piano, eu fiquei no violino, e quando a gente foi para o colégio, lá no colégio, a gente sempre fazia o dueto. Ele participava dos concursos. Levaram muitos concursos aí, não? A gente ganhou muitas medalhas. Naquele tempo não tinha gente que tocava, a gente sempre tirava o primeiro lugar, né? Porque não tinha muito concorrente, né? Mas foi um tempo bom. Como foi o aperfeiçoamento no instrumento? Já pode até pegá-lo aí. O aperfeiçoamento no violino, ele se deu realmente a partir dos 18 anos. Quando o professor Jean Reis, ele me deu toda a técnica e me cobrou e eu comecei a levar a sério a questão do estudo. Então, houve períodos que eu estudava 2 horas por dia, quando eu estava na roça. No colégio, eu tentava estudar de 1 a 2 horas por dia. Teve um período que eu tive que trabalhar mais. Eu não ia na janta, no refeitório. Tinha um colega de quarto que trazia sempre 2 fatias de pão com melado e uma banana. E eu ficava estudando violino no quarto, no horário do jantar, porque era o único horário que eu tinha num período da minha faculdade. Nesse período também, eu passei no concurso de Campos do Jordão, aquele programa que o Estado de São Paulo promove, na época liderada pelo maestro Eleazar de Carvalho. Em Campos do Jordão eu passei um mês de julho, foi em 1984. Lá eu chegava a estudar 11 horas por dia de violino. E eu toquei também na Orquestra Municipal Jovem de São Paulo, como profissional.
E nesse tempo também eu acabei pegando um pouco dessa experiência de orquestra, mas gostava muito da orquestra, mas foi suficiente para eu perceber que aquilo não poderia ser a minha carreira. O ambiente, o meio, a forma como as coisas acontecem dentro desse meio musical, fora da igreja, ficou muito claro para mim que não tinha como eu prosseguir ali, no meu caso. Respeito e valorizo muito quem está lá, mas ali eu toquei um ano na orquestra e saí entendendo que não podia seguir carreira como músico profissional. Pastor, nos apresente aí o violino, tem algumas curiosidades, características esse instrumento aí tão difundido no mundo, né? O violino ele é um instrumento assim muito rico, ele proporciona muitas facilidades de expressão e de sons diferentes. Então a gente pode estar utilizando o instrumento para várias coisas, não é só para música clássica, não é só para orquestra. Mas eu acho que eu poderia relatar ao público um pouco da sua história quando você conheceu a Jerusa? A Jerusa, né? Eu posso contar essa história utilizando o violino para ilustrar. Né? Por favor. Agora, o público, né? Me desculpe, eu abri um pouco a sua vida particular. Me expor dessa forma. Expor dessa forma, mas todo mundo passa por isso e eu acho que é importante. Isso, na verdade, aconteceu há muitos e muitos anos atrás e foi em Portugal, na cidade do Porto. O Ronaldo estava certo dia em sua casa, um domingo pela manhã, chateado, pensando o que eu vou fazer, ligou a televisão e aí estava acontecendo uma corrida. É Mônaco isso aí? Isso aí foi em Mônaco, aquela corrida de Fórmula 1. E aí o Ronaldo não gostou muito da atividade, finalmente passou-se o dia, começou a escurecer, ele pensou, eu vou dar uma caminhada pela cidade. E quando passava em frente ao cemitério, ele pensou, hoje não é meu dia de sorte, que barulho estranho, né? Mas andou mais um pouco, aconteceu um assalto, chamaram a polícia. Mais adiante, uma casa pegou fogo, chamaram os bombeiros. Ele então pensou, olha, aqui a coisa não está fácil. Eu vou sair da cidade um pouquinho, vou na fazenda daquele velhinho que eu gosto tanto lá da igreja. O Ronaldo saiu, andou 1.500 metros, quando chegou na fazenda daquele senhor de idade, ele foi abrir a porteira. Que há muito tempo não via graxa na dobradiça. Muito. Entrou, bateu a porta, aquele senhor de idade, simpático da igreja, quando viu, falou, Ronaldinho, você está aqui, mas que privilégio, o que está acontecendo? Aí o Ronaldo disse, olha, a situação na cidade está difícil, eu queria descansar um pouquinho. Pois não, entre, tem um colchão de palha de milho aqui, você pode deitar, descansar. Aí o Ronaldo deita tranquilamente naquele colchão de palha de milho, tentando o descanso, aí vem 2 mosquitos. Isso é tremendo. E não conseguiu dormir. Quando estava amanhecendo o dia, Ronaldo se lembrou que tinha compromisso na cidade. Levantou-se, foi até a cidade e lá, andando na rua principal, naquela época só tinha uma mesmo. Só tinha uma. E quando olhou para o outro lado da rua, ele viu nada menos, nada mais do que uma linda moça, a Jerusa. Linda. Ela muito linda. O Ronaldo sempre muito simpático. Né? E quando ele viu a Jerusa, as pessoas ali perto ouviram isso. Naquele tempo o Ronaldo não era tão cristão quanto hoje, né? Mas ali próximo tinha um menino que achou muita graça da situação. E foi naquele momento que o Ronaldo se aproximou da Jerusa, olhou bem nos olhos dela e disse palavras que eu e o público todo desse Brasil nunca vamos saber. Mas ali se iniciou um romance lindo e maravilhoso que acabou culminando lá na igreja, ela de vestido branco, entrando na igreja com seu sapato de salto alto. Aí começa a música, né?
encurtar a história, Ronaldo e Jerusa viveram felizes para sempre. Até o dia que ele veio trabalhar no Novo Tempo. Não, o Ronaldo está feliz ainda, né? Trabalhar no Novo Tempo é um privilégio. Então, o violino... Foi uma história muito bem contada. Ele tem essas... O violino também, ele apresenta, por exemplo, estilos de música diferentes. Sim. Música mexicana, por exemplo. Mexicana, essa aí. Ou, por exemplo, música clássica, o pessoal conhece, por exemplo, a música do Sabonete Vinólia, né? Ou a música Primavera de Vivaldi. E assim por diante. O violino é um instrumento que ele pode ser utilizado em várias situações e estilos É um diferenciados. dos mais difíceis de serem tocados, né? Como? Um dos mais difíceis. O violino é considerado um dos instrumentos mais difíceis de ser Porque tocado. não tem traste, não tem nada. Não tem marcação, não tem nada, mas isso permite a ele um pouco mais de expressão. Eu, por exemplo, estudo violino há 36 anos e não aprendi nem 30%. O desafio do violino, ele é muito grande. Agora, ele permite algumas técnicas que aparentemente são difíceis, mas que elas dão vida numa determinada música. Por exemplo, eu vou fazer só uma parte aqui. Observe como funciona o arco nesse tipo de escala. Aí a pessoa olha e fala assim, nossa, o arco pula sozinho. E pula sozinho mesmo. Depois que você consegue ter aquele domínio de técnica, que eu aprendi com o Jean Reis, então você pode utilizar passagens rápidas, coisa que outros instrumentos como o serrote não permite, justamente em função dessa técnica. Tem que ter uma sensibilidade tanto para tocar. São milhares de horas de estudo, né? Rapaz, eu estou impressionado, viu, pastor? E músico. Antes de fazer uma pergunta, queria que você assistisse esse. Antes de saber a história do rato. Essa história do ratinho é importante. Queria que assistir. Eu me lembro que quando eu era bem pequeno ele fez o meu primeiro carrinho de rolimã, passou acho que umas 2, 3 semanas trabalhando e acho que veio daí também o talento dele aí de mexer em mecânica, que sempre gostou, né? Tirava a música de onde a gente menos imaginava, né? Era de um pente, fazia música. Eu lembro que ele tinha uma gaitinha que ele comprou de uns índios, ganhou de uns índios, que era feita de barro, fazia música também. É uma figura, né? É uma figura lendária aí na família. Bruna, você é um grande camarada aí, um baita irmão, tem um enorme talento aí que Deus te deu. E um grande abraço aí do teu irmão mais novo aí. Esse é o arquiteto da família. Caçula. A história do rato, rapidão aí pra gente... Ok, a história do rato é fundamental porque foi o único rato que atravessou meu caminho e sobreviveu. Porque a gente é acostumado no interior, na agricultura, rato sempre é um grande inimigo. Então toda vez que a gente se encontrava com o rato... Exterminador de ratos. Ratos, cobras e outras coisas, né? Mas rato não escapava um. Nesses horários que eu estudava das 5 às 7 da manhã, eu não estudava em casa. Eu saía da casa, num galpão velho que ficava a uns 100 metros de distância da casa, e lá é que eu tinha o meu estúdiozinho para estudar violino. Eu tinha instalado uma lâmpada elétrica. Certa manhã daquelas, e das 5 às 7 ainda era escuro, lá o dia começava a clarear às 7 horas, no horário de verão, e eu estava estudando violino quando percebi o movimento de um ratinho pequeno, assim, próximo aos meus pés. O meu primeiro impulso já era ir para cima dele. Mas aí eu olhei, antes, vou olhar para visualizar qual está sendo a intenção do rato. Eu tocando violino, eu não parei de tocar, o ratinho olhava para mim assim, com as duas orelhinhas em pé, e ficava prestando atenção. E eu fui tocando e tocava e ele ficava prestando atenção. E aí eu fiquei sensibilizado. Eu pensei assim, se o rato está gostando de ouvir o que eu estou tocando, porque naquela época eu era traumatizado. Quando eu tocava violino em público, os meus amigos me falavam assim, nossa, que desafinado. E era desafinado mesmo. Eu tinha muita dificuldade de afinar. Até hoje tem. Hoje é menos o problema. Mas pensei, se o rato está valorizando o que eu estou tocando, esse rato, eu não vou mexer com ele. É gente boa. E por muitas vezes, não foi só uma vez, quando eu começava a estudar violino, ele vinha, parava embaixo de mim, ficava olhando para cima e ficava ouvindo.
Então, esse foi o rato que sobreviveu por gostar de violino. Já estamos no terceiro e último bloco do Perfil Musical, hoje conversando com o pastor, com o músico Wesley Zukovski. Você sabe que pode rever os nossos programas no www.novotempo.com/perfil musical. novotempo.com/perfil musical ou as suas sugestões pelo e-mail perfilmusical@novotempo.org.br. Wesley Zukovski. De onde é esse Zukovski? Zukovski é um sobrenome russo. Russo. Ok, muito embora o meu sangue não é russo. Você tem cara de russo. Tem talvez essa influência que o meu bisavô morou muito tempo lá. Mas o sangue é judeu. Aí eu tenho uma avó que veio da Suíça, a bisavó veio da Áustria, e um outro bisavô que era da Alemanha. Então é uma mistura, assim, né? Tudo sangue azul aí. Tudo sangue azul, vermelho. Rosa. Vamos apresentar esses instrumentos todos, não vai dar para tocá-los todos, mas que instrumento é esse? Esse é a calimba, é um instrumento africano, e feito com muito bom gosto e criatividade. O som dele é esse aqui, ó. Coisa, afinado. Tem como afinar tudo aí, então? A gente afina de acordo com o comprimento de cada palheta de aço aqui, né? Opa! Então, essa é a calimba. Isso aqui, pastor? Esse instrumento aqui é a ocarina. Esse aqui é originária dos Incas do Peru, né? Ela existe na China. A cultura chinesa também utiliza esse instrumento feito de porcelana, ou seja, é um pouco mais aprimorado do que o que é feito no Peru. Mas ele tem um som bem interessante para imitar passarinhos, por exemplo. Saiu uma fumaça aí. É que está 10 anos parado, tem poeira aqui dentro, né? Rato não deve ter, não sobreviveria, né? Não, porque ele não tem como. Olha, já dá para ir para a praça, hein, pastor? Da praça dá para ganhar uns troquinhos lá, se a gente for lá. Né? Na hora que a coisa apertar lá em casa, vou apelar. Já leva a calimba aí. Calimba não, esse aqui é... Esse é calimba. A calimba esse é ocarina. Meu amigo aí vai dar um troco. Gaita de boca é um instrumento simples. Eu sempre, quando faço palestra nas escolas por todo o Brasil, eu incentivo as crianças e adolescentes a estudar o instrumento musical. E eu falo, a gaita de boca é um instrumento fácil e simples. É fácil? Ele é fácil. Com pouquinho tempo, sem professor, você consegue tocar pelo menos o básico. Então, eu uso até por a questão de incentivo. Mas também não é um instrumento que eu me dedico, né? Porque eu me dedico quando tenho tempo para o violino. É o som que todo mundo já conhece, né? E é um instrumento que
tem seu valor. Flauta doce. Flauta doce, muito conhecido, fundamental para a iniciação musical, quando uma criança precisa... Mas está caindo tudo. Não tem problema cair, que isso aí foi feito para cair e não quebrar. Então vamos derrubar isso aqui. Então, a flauta doce, ela tem também um som muito agradável e como ela tem uma afinação mais próximo da perfeição, ele ajuda muito a formar a escala musical dentro do cérebro de quem vai estudar música. Por isso que antes de começar piano ou violino, que exige mais ouvido e afinação, a flauta doce... Musicalização infantil usa e é importante, e faz bem, né? Quantos instrumentos ao todo você toca? A última vez que eu contei, assim, considerando instrumentos e projetos de instrumentos, uns 10 mais ou menos. Mas a minha área, por exemplo, não é sopros, né? Apesar que flauta se assopra, mas não exige nenhum tipo de embocadura. Mas os instrumentos de sopro eu não toco. É o último aquilo ali? O serrote. O serrote, rapaz. De hoje é o último. Utilizado nas construções aí, marcenaria, e a partir de agora, como instrumento. Como é que se toca isso aí? Qualquer serrote? Qualquer serrote, ele produz som. Naturalmente que o serrote, se o aço for de melhor qualidade e ele tiver um comprimento maior e uma diferença entre ponta e base na largura, ele vai ter uma extensão maior. Porque as notas graves, o serrote, ele vibra a lâmina na parte mais larga. As notas mais agudas, a lâmina vibra na parte mais estreita. Então... Eu ia tocar, não vou tocar não, senão vou tirar o som do serrote. Vai sozinho aí, pastor. Você quer que o pessoal tenha uma noção exatamente, do som. Do som. O serrote, ele serve, por exemplo, para assombrar uma casa, né? Se você quiser assombrar uma casa... Estou ficando com medo já, pastor. Então, ele tem esse som. O serrote também tem outros recursos, que, lamentavelmente, por a gente não se dedicar, a gente acaba não explorando, que são os recursos dos harmônicos. Olha só. Ele teria muita opção de harmônicos se a pessoa se dedicasse a ele. Toca um trechinho de alguma coisa aí. Agora é o seguinte, o tamanho tem que ver também o tamanho do serrote, o tamanho do braço do sujeito, né? Senão não vai dar para fazer escala. Se a pessoa for muito pequena, vai ter que pegar um serrote menor. Agora o serrote, ele não tem nenhuma base de afinação, nenhuma marca. Você vai ter que posicionar o braço de acordo com o ouvido. Então, por isso que dificilmente você vai encontrar alguém que toque serrote sozinho. É importante o serrote ter um acompanhamento, um piano, um violão, para dar base para a pessoa se guiar na questão da afinação. Senão, eu que, por exemplo, não tenho ouvido absoluto, eu começo a música num tom e vou terminar no outro tom depois. Mas não tem problema algum, tá ótimo. Bem, vamos seguir aqui, deixa os instrumentos aí. Vamos seguir aqui que eu tenho um depoimento de um amigo teu aqui para mostrar. Bem, o Wesley é uma pessoa muito especial, porque o Wesley ele tem muitas virtudes. Por exemplo, o Wesley é uma pessoa divertida, alegre, está sempre de bom humor. Se eu tivesse que definir uma característica do Wesley, o Wesley é um sujeito extremamente íntegro. O Wesley foi uma das pessoas mais verdadeiras, mais puras que eu trabalhei. O Wesley é uma pessoa assim, ele é o que ele verdadeiramente é. E a gente sente que isso é uma coisa natural dele. Wesley, você sabe que você é uma pessoa que eu considero como um irmão. Nós trabalhamos aqueles anos lá no IACS e eu não lembro da gente em nenhum momento ter tido nenhuma discussão, nenhum desentendimento.
E eu tenho assim muito respeito pela maneira carinhosa e bondosa que você sempre me tratou. E eu estou muito feliz e orgulhoso de ver que você, ao longo dos anos, tem dado uma contribuição muito significativa para a igreja. Parabéns, que Deus continue abençoando você e que você mantenha aquilo que, na minha opinião, você tem de mais bonito. Continue sendo essa pessoa feliz, alegre, íntegra, bondosa e leal aos princípios cristãos. Um abraço muito grande para você, que Deus abençoe e continue fazendo de você uma bênção para a tua família, para a igreja e para a sociedade. Um grande abraço para você, Wesley. Gilberto Damasceno, esse camarada tem uma história que é fantástica. De onde Gilberto veio, foi para o IACS, no Rio Grande do Sul, e em que ele se tornou, com esforço, com sacrifício, alguém que eu tiro o chapéu. Hoje eu trabalho já há alguns anos em internato, e para mim eu não conheço ninguém que tenha uma habilidade de administrar internatos que leve em consideração parte administrativa, parte de princípios, relacionamento com os alunos, relacionamento com os pais. Eu nunca vi alguém que faz tudo isso como ele. Você foi... Ele foi meu preceptor. Ele foi teu preceptor foi. No IACS. Né? Para quem chegou no internato com 18 anos para fazer a 5ª série, pobre, sem ter nada, né? Muitas dificuldades, e se tornar em que ele se tornou hoje. É o diretor da Faculdade Adventista da Bahia. Isso, diretor do IAN. Alguém que eu admiro muito. E eu tenho nele um grande amigo, porque eu era chefe dele, mas foi ele que me ensinou a trabalhar com internato. Porque eu me tornei diretor interno sem ter experiência nenhuma. E ele era preceptor. E ele, juntamente assim, com o trabalho que nós fazíamos, ele me ensinava, ele me orientava. E aos poucos eu fui conhecendo e aprendendo um pouco sobre essa questão de internato. Alguém muito especial para mim. Quantos anos nessa área de educação, pastor? Eu tenho 9 anos de pastor distrital e 15 anos na área de educação, em internatos. Tá. Então hoje já são mais tempo em colégio do que no ministério pastoral. Com toda essa experiência como educador, como pastor e como músico, eu perguntaria por que caiu tanto percentual de crianças que se interessam pela musicalização, pela música? Por quê? Esse é um drama terrível que nós vivemos aqui no século XXI. Nós temos cada vez menos crianças e adolescentes que iniciam o estudo de algum instrumento e que continuam nesse estudo. Até muitos começam. Vontade de começar todos têm, mas conseguir permanecer, hoje isso quase não existe. E o fator determinante disso se chama internet, videogame e televisão. Esses 3 elementos da tecnologia que estão acessíveis à geração de hoje, eles estão tirando da criança a persistência para estudar um instrumento musical, estão tirando da criança a criatividade, estão tirando a determinação de continuar estudando todo dia, ter aquela disciplina. Lamentavelmente, isso é o que está acontecendo. Na minha última pós-graduação, a minha pesquisa ela foi analisar os fatores que estão contribuindo com a dificuldade de aprendizado e as consequências de déficit de atenção, transtorno de hiperatividade e uma série de problemas que hoje as crianças enfrentam na escola. E na minha pesquisa ficou bem evidenciado. Quanto mais tempo uma criança passa com videogame, televisão, internet, menos ela consegue aprender e menos disciplina ela tem. Bom, a internet é um caminho sem volta. A televisão não vai sair, não vai sumir. O videogame, cada dia os jogos estão mais sendo aperfeiçoados a cada dia. Qual a solução para essa situação? Então? Eu diria que a solução completa não existe. Existe alguma atitude da parte dos pais, onde eles podem gerenciar o tempo da criança. Porque na cabeça de muitos pais, eles não conseguem ver a criança sem um videogame. Eu eduquei meus filhos sem videogame. Muitos pais não conseguem ver os filhos sem a internet. Eu tinha internet em casa, mas era muito regulamentada a questão de tempo, quanto tempo vão ficar na internet. E a televisão também era altamente fiscalizada. Muito pouco tempo de televisão para os meus filhos. Eu acho que valeu a pena e os meus filhos agradecem por isso. Eu acho que se os pais exercerem um controle, estabelecerem com os filhos no diálogo, na conversa, no amor, e dizer assim, olha, você vai ter tanto tempo para isso,
mas você vai dedicar outro tempo para a leitura de livros, para estudar um instrumento musical, para ter alguma atividade manual, desmontar brinquedos, montar brinquedos, e não ficar só envolvido no virtual. O grande problema é isso. A mente da criança fica voltada só para o virtual, que é a tela da TV, a internet e o videogame. E na vida real ela vai se tornando despreparada. Hoje nós temos uma geração despreparada para enfrentar os problemas reais da vida, porque o cérebro deles está muito envolvido com o virtual, que na vida prática nada ajuda. E a música, ela ajudaria nesse A música ela faz parte, eu diria que a música faz parte da formação do caráter. Eu tive um professor na faculdade, o professor Orlando Ritter, quem eu estimo demais. Ele dizia assim: as mãos do menino que dedilham um violino jamais pegarão em uma arma. A frase pode ser talvez um pouco assustadora, mas de uma certa forma ela reflete o quê? Quando uma criança se dedica ao estudo de um instrumento, ela está formando um caráter com uma visão diferenciada de mundo, de realidade. Essa criança vai ser menos agressiva, ela vai ser mais disciplinada, ela vai ter mais autocontrole, ela vai ser mais sensível nos relacionamentos. Tudo isso recebendo essa contribuição do estudo da música, que eu acho que faz muita diferença. Pastor, tenho que mostrar o último depoimento. O tempo já foi. Assista. Nós nos conhecemos no antigo IAE no ano de 1968. Nos casamos no ano de 1988 e temos já 23 anos de casados. Bem, o Wesley é uma pessoa que tem uma personalidade muito forte, ele é muito perseverante no que ele faz, tudo que ele faz, assim, ele quer fazer da melhor maneira que ele puder. E quando ele coloca uma coisa na cabeça, ele corre atrás e ele sempre quer alcançar os seus objetivos. Como pai, ele é muito companheiro, ele é muito conselheiro, ele leva muito a sério a função dele de pai. O que eu mais gosto nele é que ele é bem-humorado, ele tem uma personalidade assim muito positiva. Amorzinho, é pena que os nossos 3 filhos não estão aqui. Eles estão todos longe, você sabe disso, né? E agora o nosso ninho está meio vazio, mas é muito bom ter a sua companhia. Você assim, é um companheiro muito especial para mim, você é tudo de bom para mim. E desejo que nós ainda muitos anos possamos viver ao lado de Jesus e trabalharmos juntos nessa obra que eu sei que você tanto ama. Um beijão para você, amo muito você. Agora eu quero chamar meus sobrinhos aqui, Sofia, Máriozinho, Marinho, dá um tchau lá pro tio Wesley. Tchau. Olha, essa mulher já sofreu comigo, né? Na verdade, ela é a pessoa que ela mais também toca piano. Toca piano, e a gente se conheceu no meio da música. Ela tocava na orquestra do IAE. Esses dias ela me falou que ela decidiu estudar violoncelo para entrar na orquestra para poder ficar mais perto de mim. Olha só. Então, assim, tocamos junto na orquestra, cantávamos juntos no coral Carlos Gomes, e ali foi que começou todo o romance que nos levou ao casamento e hoje essa família. Ela disse, são 3 filhos, ela disse que não puderam falar de fato, mas o Jonatas esteve hoje contigo, tocando, né? Você consegue desmontar um motor de carro e montar tudo? Consigo. Sem sobrar parafuso? Olha, às vezes sobra alguma coisa que é desnecessária, né? Mas eu já... Você gosta É uma higiene mental. Né? O trabalho administrativo, o trabalho pastoral, ele exige muito da nossa mente. E eu tenho uma parte do meu cérebro que ela é mecânica, não tenho como negar isso. O meu cérebro precisa, eventualmente, desmontar alguma coisa e montar. Então, vários carros que eu tive, que se foi necessário fazer o motor, eu mesmo fiz o motor em casa, mandei para a retífica fazer alguns serviços que só com equipamento se fazia. Mas a desmontagem, a montagem, a regulagem, faço com prazer, gosto e confio mais no meu trabalho do que colocar, às vezes, numa oficina.
Bem, não fumaça nada depois. Olha, ficar caindo no motor na estrada nunca aconteceu. Os motores que eu fiz me deram muita alegria, viu? Duraram Poxa, bastante. foi um prazer grande conhecê-lo um pouco mais. Eu já o conhecia, mas poder mostrar o apresentador do programa Comportamento, programa tão visto, mostrar a pessoa, foi muito agradável. O prazer foi meu, ter essa oportunidade de dividir contigo. Foi muito bom recebê-lo aqui. Tá, joia. O prazer foi nosso. Bem, tem mais uma música, é claro, com o pastor Wesley Zukovski. E a gente volta semana que vem em mais um programa Perfil Musical. Um grande abraço e até lá.